Olá, boa tarde. Hoje é 10 de novembro de 2019. A gente tem aí uma série de vídeos que culmina no Teorema do Limite Central, só que para chegar nele, e ele também como consequência de algumas propriedades da curva normal, a gente precisa, num vídeo pequeno aqui, dizer o que significa essa definição de variável aleatória independente e identicamente distribuída, porque isso aparece ao longo do processo. Então, o que pensar? O que é uma variável aleatória identicamente distribuída e independente? Quando a gente pega uma amostra aleatória simples, que é aquela amostra que tem a mesma chance, qualquer amostra aleatória simples tem a mesma chance de ocorrer, e dentro dela todos os seus indivíduos têm a mesma chance de serem escolhidos. Tá? Essa é uma definição básica. Então, qualquer amostra aleatória simples, você pode pensá-la simplesmente como uma realização de uma variável aleatória x maiúsculo. Aí lembre, a gente sempre utiliza as letras maiúsculas para definir as variáveis aleatórias e as letras minúsculas como realizações da variável aleatória, como números sorteados, amostrados, seja lá como você pode denominar. Então, a variável x minúsculo 2 é a segunda das n observações da variável x. Mas aí, como não se pode prever, por exemplo, o valor de x1, qual é o valor da primeira variável, o primeiro valor numérico, qual será? Qual será o segundo? Qual será o trigésimo? Qual será o enésimo? Como a gente não pode, a gente diz que cada valorzinho desse que compõe a amostra é a realização de uma variável aleatória x maiúsculo correspondente a ele. Por exemplo, o x1 seria uma variável, uma realização da variável aleatória x1 maiúsculo. Entende? No próximo slide a gente vai poder ver isso de forma gráfica, uma animaçãozinha pequenininha, bem simples. Por exemplo, você tem aí variáveis aleatórias x1, x2, xn. Então, quando você pega uma amostra, ela não é nada mais, nada menos que uma realização. Se você pegar outra amostra, você tem outra realização e assim sucessivamente. Mas o interessante é que essas definições lá da estatística matemática, né, elas dizem que elas vão supor, né, que essas variáveis são identicamente distribuídas. Que variáveis? A variável aleatória x1 maiúsculo, a variável aleatória x2 maiúsculo, a variável aleatória xn maiúsculo e assim sucessivamente, né, entre aí nessas reticências aí que vocês estão vendo. Então todas elas teriam a mesma distribuição de probabilidade. Isso é bem louco, né? Mas assim, é uma coisa bem abstrata, mas que dá fundamentação para que a estatística matemática pudesse chegar nos teoremas em que a gente, a partir de determinados requisitos, a gente pode utilizar com segurança. Tá? Um exemplo. Vazões diárias em um ano qualquer. Eu estou num ponto do rio, né? A vazão é a quantidade de volume na unidade de tempo, então metros cúbicos por segundo, ou litros por segundo, ou seja lá qual seja a unidade, né? Vamos supor metros cúbicos por segundo. Num ano qualquer, você tem 365 ou 366 dias. Vamos supor 365. Então, quando eu monitoro o rio e pego a série de vazões diárias, eu vou lá e todo dia vou medir a vazão e tenho a vazão média daquele dia. Pego 1, ou 2, ou 3 valores e tenho uma vazão que representa aquele dia. Tá? O dia 1º de janeiro tem a vazão Q1 e no dia 31 de dezembro tem a vazão Q365. O que a gente está querendo mostrar é que a amostra não passa de uma realização, uma mera realização possível. Tá? E a variável aleatória x maiúsculo 1 seria a variável aleatória que representa o dia 1º de janeiro. E a variável aleatória x maiúsculo 365 representa o dia 31 de dezembro. Né? Aí, eu peguei esse exemplo, que é mais da minha área, e aí no próximo slide eu vou mostrar uma reflexão do livro Hidrologia e Estatística, dos professores da Universidade Federal de Minas Gerais, Naghettini e Pinto. Tá? Olha só,
Se, por um lado, a independência entre vazões médias diárias consecutivas é uma hipótese pouco plausível, eu vou voltar lá. Ele está dizendo o seguinte, que a quantidade de água por segundo, metros cúbicos por segundo, o volume que passa no dia 2, não parece ser independente do que passa no dia 1º. Tá? Há uma influência entre o dia e outro. Você pode até dizer que a vazão que passa no dia 31 de dezembro tem uma independência em relação ao dia 1º de janeiro. Mas variáveis aleatórias independentes significa que todas são independentes em relação a todas. Então ele está dizendo que isso é pouco plausível. E quem estuda hidrologia sabe que realmente isso é pouco plausível. Então, se por um lado a independência entre vazões médias diárias consecutivas é uma hipótese pouco plausível, por outro, admitir, por exemplo, que a vazão média do dia 16 de janeiro tem a mesma distribuição de probabilidade, mesmo com a mesma média e variância da vazão do dia 19 de agosto, é de aceitação muito difícil. Ok, o livro é de 2007. Você pode baixar esse livro gratuitamente em PDF da CPRM, Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais do Serviço Geológico do Brasil. Vamos lá. Aqui está dizendo, né? Aqui está dizendo que a vazão no dia 1 tem a mesma distribuição de probabilidade na vazão do dia 2, que tem a mesma distribuição de probabilidade do dia que ele falou lá, 19, foi 16 de agosto, do dia 31 de dezembro. Rapaz, supor isso é uma forçação de barra tremenda, vocês não acham? Mas, assim, é um exemplo interessante para reflexão, para dizer o que é que a gente está supondo, né? Então, supor que tem a mesma distribuição e ainda mais com a mesma média e mesma variância é uma coisa realmente, uma forçação de barra muito grande. Mas é isso, mas a estatística matemática desenvolveu alguns métodos a partir dessas premissas. E aí, dentro de certas situações, pode até ser que a gente, mesmo sabendo dessas limitações, a gente consiga utilizar. Tá? Bom, onde aparecem essas variáveis aleatórias I e D, né? Independentes e identicamente distribuídas. Como eu falei, elas servem como premissas para diversas propriedades. A gente tem um vídeo que é sobre a propriedade, uma propriedade interessante lá da distribuição normal, tá? Teoremas, como o teorema do limite central, envolvidos geralmente com variáveis aleatórias contínuas. Tá? Por exemplo, como eu falei, algumas propriedades da curva normal, que é a curva mais utilizada, ou a curva-mãe, a partir da qual surgem outras curvas utilizadas, pressupõem variáveis aleatórias I e D. E a forma das funções que representam distribuição de extremos pressupõe variáveis aleatórias I e D. Digitei errado aí, tá? Extremos. Existem distribuições de probabilidade que representam valores extremos. Por exemplo, eu supus ali um valor que representa um dia, né? Um valor de vazão que representa cada dia. Mas eu posso pegar uma série que seria a máxima de cada ano. Tá? Aí existem algumas funções matemáticas que representam as distribuições de vazões máximas e mínimas também, que para chegar na forma funcional matemática, a gente precisa dessas propriedades de variáveis aleatórias I e D. Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Tá? A gente vai supor que as variáveis aleatórias seguem essas premissas de aqui para frente. Elas são realizações de variáveis. Uma amostra qualquer é uma realização de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Certo? Muito obrigado.